Bom, vamos conversar sobre o sistema literário, né? O Antônio Cândido, ele faz uma reflexão uma das introduções da formação da literatura brasileira, que ele vai elaborar esse conceito de sistema literário, né? Então, o que é um sistema literário para ele? Ele leva em conta a palavra formação, né? E aí ele usa até o título do livro, Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos. Então, ele diferencia manifestação literária de literatura propriamente dita. Por quê? A manifestação literária são produções soltas no tempo, sem que ela constitua uma tradição, sem que ela tenha sido lida por muita gente. Ele vai colocar ali alguns critérios para isso, né? E a literatura propriamente dita é possível reconhecer que é uma nota dominante numa determinada fase do período, né? Então, as produções isoladas, elas não constituem sistema, né? Então, elas seriam o quê? Manifestações literárias, né? Então, por isso, ele inicia com o arcadismo, porque ali se forma o sistema literário. Então, como que esse sistema ele é constituído? Ele vai levantar três elementos aqui. Um conjunto de produtores mais ou menos conscientes do seu papel, porque qual é o papel da arte, né? Ela surge a partir de um incômodo que é provocado nesse produtor literário e ele vai abordar este tema. Esse conceito que eu estou pegando aqui é do George Lukács, tá? Eu também tenho que ter um conjunto de receptores, que são eles os leitores. Né? Então, há uma obra produzida, há leitores que consomem essa obra. E, obviamente, o mecanismo de transmissão, que é o livro, né? Uma linguagem traduzida em estilo, que ele vai chamar, que é o próprio livro. Agora, a esses três elementos, ele traz um que é muito importante, que é a questão da continuidade, né? Como a literatura vai se constituir como sistema? Quando há continuidade nessa produção, que ele vai chamar de tradição. Ora, a tradição não é simplesmente você é, seguir, né, um estilo de época. Uma escola literária, vamos usar o termo comum, né? Eu não gosto muito desse termo, mas vamos lá. Vou dar um exemplo muito concreto aqui. O romantismo, ele pega elementos ali do arcadismo. Geralmente, nos outros países, há uma ruptura entre o arcadismo e o movimento do romantismo. Né? Por que, que no Brasil não houve? Porque o arcadismo vai trazer, com Basílio da Gama e Santa Rita Durão, a figura do indígena. E vai trazer, aí eu pego Cláudio Manuel da Costa, Gonzaga, os elementos da terra. Então, ela vai formar uma tradição literária, né? E aí agora eu vou dar um exemplo de ruptura de tradição. Forma uma sequência, mesmo que eu negue essa sequência. Por exemplo, o modernismo ele se volta contra o parnasianismo. E o parnasianismo no Brasil aconteceu um fenômeno que foi só aqui. Durou 40 anos, gente. É muito tempo, né? Nos outros lugares ele foi algo muito passageiro, mas aqui durou 40 anos. Então, mas então se ele negou, não é tradição. É tradição. Quando eu pego o Oswald falando que ele quer falar o brasileiro ao invés do português, ele está desconstruindo o padrão do parnasianismo, né? Eu quero o português do dia a dia, o brasileiro, aquele que cai no chão, etc. Ele está indo contra. Mas mesmo assim, que seja para reagir contra o movimento, criou-se uma tradição. E aí, quem que eles vão seguir? Romantismo, que pegou do arcadismo, a questão do indígena, a questão da terra, até a exuberância do olhar sobre a terra, né? Eles pegam, e aí eu posso ir até lá na carta de caminha, né? Se eu quiser pegar essa tradição. Ela se constituiu. E por que que o Gregório não entra? Os textos do Gregório só foram retomados no século XIX. Então, ele, nesse momento que ele escreveu ali na Bahia, ele não tinha um público leitor muito grande, que é uma das condições, e não houve uma continuidade dele no arcadismo, ninguém conhecia Gregório, o romantismo, né, que é o período em que ele é redescoberto, e depois até que ele vai ser constituído. Mas para o Cândido, e aí eu me filio a esse posicionamento dele,
ele não pode ser considerado como um período de formação mesmo de literatura brasileira por conta da tradição, né, e do público leitor. E obra publicada, né, eram papéis soltos, ele não teve uma publicação de um livro, isso vem depois, muito depois. Então, por isso, não tem. Tem gente contra? Tem, inclusive, um orientando de doutorado do Antônio Cândido, que Haroldo de Campos escreveu o Sequestro Barroco. Né? Eles não ficaram inimigos, tá, gente, por causa disso. Né? Um respeitou o olhar do outro e tá tudo bem, né? O Cândido já é falecido, o Haroldo eu não sei. Mas para vocês terem essa consciência, tá? Por que eu trouxe o sistema literário que eu acho importante? Nas minhas pesquisas aqui, na maioria de algumas instituições federais, esse assunto é abordado, Federal de Santa Catarina, USP, obviamente, né? Não é uma federal, mas é uma estadual. Então, em várias universidades, você tem esse olhar, né? As universidades do Rio, às vezes, não usam por causa daquele evento do modernismo, que foi em São Paulo e não no Rio, tem sempre uma certa rusguinha entre as universidades cariocas e as paulistas, né? E a Universidade de Minas, ela entra muito, depende muito do professor, mas ela geralmente ela vai dialogar um pouco mais, assim, em alguns aspectos, né? A questão dos estudos culturais, né? Que não é a minha linha, né? Eu sou do materialismo histórico. Então, se você é dos estudos culturais, você vai precisar transitar algumas questões, ou você se tornar um professor que trabalhe com elementos ecléticos. Não é impossível de fazer isso também, tá bom?